Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 11ª parte. Capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Observações preliminares. 1. É um erro acreditar que basta certos incrédulos, o testemunho de fenômenos extraordinários, para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito também não a aceita fora dele. E, portanto, negando a causa, nega implicitamente os efeitos. Quase sempre os contraditores se apresentam com uma ideia preconcebida, que os desvia de uma observação séria e imparcial, e levantam questões e objeções, a que é impossível respondermos prontamente, e de modo completo, porque seria preciso ministrar uma espécie de curso para cada um, retomando as coisas desde o princípio. O estudo prévio tem como resultado evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. 2. Quem não conhece o Espiritismo, supõe que podemos produzir fenômenos espíritas, como se faz uma experiência de física ou de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade, e a recusa de se colocar nas condições necessárias para podê-los observar. Não admitindo como princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou, pelo menos, não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre a matéria bruta. E, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-os em um ponto de vista diferente, compreenderemos que todos nós, depois da morte, seremos espíritos, pois os espíritos são exatamente as almas dos homens, e que, nestas condições, também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete, para a satisfação das fantasias dos curiosos. 3. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, pelo fato de provirem de inteligências livres, eles não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má-fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e, muitas vezes, quando são menos esperados, é que os fatos mais interessantes e concludentes se apresentam. Nisto, assim como em tudo, aquele que seriamente deseja instruir-se deve ter paciência e perseverança, e colocar-se nas condições indispensáveis. Doutra forma, é melhor não se preocupar com isso. 4. Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. Não podemos deixar de convir que de algumas dessas reuniões, os descrentes saem menos convencidos do que eram quando entraram, disparando acusações aos que lhes falam do caráter sério do Espiritismo, coisas de que foram testemunhas, muitas vezes ridículas. Nisso eles não são mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes. E quem quer se esclarecer não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. 5. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços, que a elas assistem, uma ideia falsa do caráter do Espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie, não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada e refletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a separar o bom do mal, a julgar do alcance do que vem. 6. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o Espiritismo, pelo que dizem certas obras excêntricas, que dão uma ideia dele apenas incompleta e ridícula. O Espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos. Assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só houvesse as boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso.
Não vemos aparecerem tratados absurdos e cheios de erros sobre as mais sérias coisas? Por que o Espiritismo seria privilegiado nesse sentido, sobretudo em seu começo? Se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam o que ele admite, e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência dos espíritos. 7. Os espíritos não são uma classe à parte na criação, como muitas pessoas supõem, mas sim, são as almas, despidas do seu envoltório corporal, daqueles que viveram na Terra, ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, pelo mesmo motivo admite a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. 8. Geralmente as pessoas fazem uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são seres vagos e indefinidos, como alguns acreditam, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas como são pintados nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. 9. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro é fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. 10. Portanto, há no homem 3 elementos essenciais. 1. A alma ou espírito, princípio inteligente em que o pensamento, a vontade e o senso moral residem. 2. O corpo, envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. 3. O perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. 11. Quando o invólucro exterior está usado, e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho, que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. 12. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como a borboleta faz com a crisálida, porém, conservando seu corpo fluídico ou perispírito. 13. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço, que o prendia à terra, e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço, e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. 14. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Observação: a alma é assim um ser simples. O espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma, para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio, e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo por que se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial que se faça essa diferença. 15. Os espíritos revestidos de seus corpos materiais, constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço, e no meio do qual vivemos, sem desconfiar disso, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, antes da invenção do microscópio. 16. Portanto, os espíritos não são entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis, para se assemelharem aos humanos. Donde se segue que se em dado momento, pudesse ser levantado o véu que os esconde de nós, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria.
Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver, nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto. De modo que o que podíamos esconder a alguém, durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. O Livro dos Espíritos, questão número 237. 18. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e nos observando sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. 19. Desde que se admita a sobrevivência da alma, ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem. Sem o que, as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Como os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitirmos que aqueles que nos amaram, durante a vida terrena, ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós, e para isso se sirvam dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam. Ao passo que se mostram indiferentes para, com quem só lhes bota indiferença. 20. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas capacidades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Sendo averiguadas, essas manifestações conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. 21. Entre os que não conhecem o Espiritismo, uma ideia quase geral é a de crer que, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, os espíritos devem saber tudo e estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o corpo terreno. Seu progresso só se faz com o tempo, e só é progressivamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitirmos que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de sabedoria e ignorância, de bondade e malvadez, ocorre o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos. Outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa ou má das comunicações que recebemos. É em diferenciá-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. O Livro dos Espíritos, número 100, Escala Espírita e o Livro dos Médiuns, capítulo 24. Comunicação com o mundo invisível. 22. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação, e encontrou-se a chave de grande número de problemas. O Espiritismo é um poderoso elemento de moralização, pois cessa dúvida sobre o futuro. 23. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte.
figuram que ela seja um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai, não se sabe para onde, mas para lugar tão distante, que se custa a compreender, que ela possa tornar a terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico e semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes, não tem nada de incompatível com a razão. 24. Vivendo o mundo invisível no meio do visível, com o qual está em contato perpétuo, dá em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro, e bem assim demonstra que, desde que houve homens, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de se manifestar, deviam tê-lo feito em todas as épocas, e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque estava nas vistas da providência por termo, a praga da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo, aos que deixaram a terra, vir atestar sua existência, e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. 25. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou evidentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os, de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam repentinamente e de improviso. Produzem-se, muitas vezes, entre as pessoas mais estranhas as ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas, dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais, e designados pelo nome de médiuns. 26. Os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras diferentes. Pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música, etc. 27. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. Muitas vezes é um meio que empregam para testar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas imitando louças que se quebram, caindo, portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. 28. Ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível, e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis, apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida, e que podem torná-los conhecidos. 29. A vidência permanente e geral de espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. Quando deixa o corpo, o espírito parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para diverti-los de já não estar na terra, e dizer-lhes que ainda vive. Se refletirmos sobre as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem se deram conosco, sem que os percebêssemos convenientemente, não só de noite, durante o sono, senão também de dia, e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os classificam como um produto da imaginação. Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficamos sabendo como eles se produzem, e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. 30. Era por meio do perispírito, que o espírito agia sobre o seu corpo, quando vivo, e é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente, se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação, e mesmo, da dos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade.
É igualmente por meio do perispírito, que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, apossando-se de seus órgãos, e fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. 31. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio, que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno este designado pelo nome de tipitologia. A mesa é apenas um instrumento de que ele então se serve, como faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea, pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, estando presas de emoção, vendo-se manifestar a eles um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala, de que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou se a madeira se tivesse tornado espírito. Por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como faria se fosse vivo. E aí o veríamos, se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão, ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar, sem ponto de apoio, não é com força braçal, que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica, com que ele a envolve e penetra, fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso semelhante ao da campânula pneumática, em que se fez o vácuo. São simples comparações estas, para mostrar a analogia dos efeitos, e nunca uma absoluta semelhança das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar, e somente lhe dar o impulso preciso, por uma corrente fluídica, para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa, ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão, ou com algum objeto. Ele lança, sobre o ponto donde parte o ruído, um jato de fluido, que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende a possibilidade de o espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um para outro lugar, ou atirá-lo a qualquer parte. Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes. Destino dos Espíritos. Estudo Espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro Espírita. Estudar Espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos Espíritos. Destino dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos Espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium Espírita. Médiuns e Espiritismo. Obras de Allan Kardec.